daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, e cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Senhor, fala conosco mais uma vez nesta noite, através da tua palavra, assim como o Senhor falou, através dos cânticos, através, Senhor, deste momento de adoração. Nós te rogamos que tu venhas falar aos nossos corações de uma maneira toda especial, para que possamos ser edificados pela tua palavra, que o teu Espírito possa nos inspirar, que possamos transmitir esta palavra para a glória do teu nome, para a edificação do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Glória. Situações extremas exigem providências enérgicas e muitas vezes difíceis de serem tomadas. Uma das aves que tem uma vida com maior longevidade é a águia. A águia vive cerca de 70 anos. Para chegar a essa idade, aos 40 anos, ela precisa tomar uma séria e difícil decisão. Aos 40 anos, suas unhas estão compridas e flexíveis. Já não conseguem mais agarrar as presas das quais ela se alimenta. O bico alongado e pontiagudo se curva, suas asas tornam-se pesadas em função da grossura de suas pernas. Estão envelhecidas pelo tempo. Já se passaram 40 anos. O dia em que a jovem águia lançou voo pela primeira vez. Hoje, para a experiente águia, voar já é bem difícil. Nessa situação, a águia só tem duas alternativas. Uma delas é se deixar morrer, ou enfrentar um doloroso processo de renovação que vai durar cerca de 150 dias. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha. Lá, a águia se recolhe em um ninho que esteja próximo a um paredão. Um local seguro de outros predadores, de outros animais, de pássaros predadores, e de onde, para retornar, ela necessita dar um voo firme e pleno. Quando a águia encontra esse lugar, ela começa a bater o seu bico contra a parede, até conseguir arrancar o bico. Imagine a dor que deve ser pelo bico arrancado e sangrando. Enfrentando corajosamente a dor que essa atitude acarreta. Pacientemente ela espera o nascer de um novo bico, com o qual ela vai arrancar as velhas unhas. Com as novas unhas, ela passa a arrancar as suas penas. Loucura. Após 5 meses, está renascida e sai para o famoso voo de renovação, certa da vitória, e está preparada para viver então por mais
cerca de 30 anos. Um processo difícil, um processo doloroso, que a águia enfrenta para que ela tenha essa longevidade. No texto que nós lemos, nós encontramos aqui também Abraão, a família dele, passando por um processo difícil. Imaginem alguém ter que desprezar um filho. Isso não é fácil, não foi fácil para Abraão, e não foi fácil enfrentar essa dificuldade, essa situação tão complexa. Então Abraão está vivendo um momento delicado na sua vida. E ele havia recebido a promessa de Deus que a sua geração seria formada por alguém que fosse filho do seu sangue, que fosse filho dele. Mas ele tinha um problema na família. Abraão estava passando por um problema familiar. Qual era o problema? O problema é que ele, a sua esposa Sara, achando que não teria nunca um filho do seu próprio ventre, entregou a sua serva para que Abraão, através dela, tivesse um descendente. E aí, crescendo aquela criança, Ismael, e quando Deus cumpriu a sua promessa e deu àquela família um filho, que era Isaac, então passou a ter uma desavença familiar, passou a haver um ciúme por parte de Sara e do filho da escrava. E essa desavença culminou aí no pedido de Sara para que Abraão despedisse a escrava e o seu filho. Então, segundo o código de Hammurabi, naquela época não havia ainda a lei de Moisés, se uma mulher não desse filhos ao seu marido, ela podia dar a sua escrava para ter filhos através dela. Porém, no caso de que posteriormente viesse a ter filhos, o filho da escrava não teria o mesmo direito de primogenitura. Então isso era uma situação muito constrangedora para Abraão, uma situação muito difícil, e ele ficou sem saber o que fazer, porque Sara pedia para que ele despedisse a Agar e o seu filho. Ele amava o seu filho. Ele não queria que Ismael fosse embora. Ele amava Isaac, mas ele amava também Ismael. Foi nesse momento que Deus tomou, Deus auxilia Abraão, Deus ajuda Abraão a tomar decisões que venham a solucionar aquela situação familiar tão difícil. Muitas vezes nós nos encontramos também em situações que não sabemos o que fazer. Muitas vezes nós nos encontramos em situações e não sabemos qual é o posicionamento que devemos tomar. Mas devemos compreender que Deus está cuidando de nós. Que Deus nos ajuda a tomar essas decisões. Que Deus nos dá graça, que Deus nos dá sabedoria para que a gente possa tomar essas decisões. Então Deus atua nos momentos cruciais da nossa vida. Deus atua quando nós estamos passando por dificuldades, quando nós estamos passando por lutas, Ele age em nosso favor. Nós vemos aqui na vida de Abraão, isso aconteceu de uma maneira gloriosa, de uma maneira poderosa. E nós também podemos experimentar isso na nossa vida. Deus faz coisas maravilhosas para resolver os nossos problemas, as nossas lutas e nossas dificuldades. E quais são essas ações de Deus em nosso favor?
O que é que Deus faz por nós nesses momentos de lutas, nesses momentos de dificuldades? Aqui nesse texto nós vamos encontrar as respostas que nós precisamos na palavra de Deus para que possamos ser guiados, para que possamos ser direcionados. Ações divinas em situações extremas. Quais são essas ações divinas? A primeira ação divina numa situação difícil é assumir o controle da situação. Muitas vezes nós não temos nem condição, né, termos uma direção, mas Deus assume o controle da situação. Nos versos 12 e 13 nós vamos ver que a palavra de Deus diz assim, que Deus falou para Abraão, não se perturbe por causa do menino e por causa da escrava. Também do filho da escrava farei um pouco, pois ele é o seu descendente. Não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da sua serva. Atende a Sara. O quão difícil era para Abraão despedir o seu filho. Mas Deus demonstra que ele está no controle daquela coisa, daquela situação. Que isso iria acontecer de acordo com a sua vontade. Que isso iria acontecer para que também aquela mulher fosse abençoada e aquele filho, Ismael, também fosse abençoado. Então, muitas vezes na nossa vida, nós precisamos deixar que Deus assuma o controle da situação, das lutas, dos momentos difíceis. Deixa Deus trabalhar. Alguém sempre fala, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer, deixa Deus nos orientar, deixa Deus dirigir a nossa vida, deixa que Ele assuma o controle da nossa vida, porque Ele sempre faz o melhor para nós. Muitas vezes não entendemos os caminhos de Deus, muitas vezes nós não conseguimos ver adiante das dificuldades, mas Deus é onisciente, Ele vê o futuro, Ele vê todas as coisas. E Ele é capaz e tem condição de nos orientar. Glória a Deus. Deus assume o controle da situação. A salvação. Quando Deus assume o controle da situação, Ele provê algo que possa nos auxiliar. Aleluia. Ele é o Deus da provisão. Ele providencia alguma coisa para solucionar aquela situação. A pior situação que o homem possa ter é o pecado. O pecado destrói a alma humana, o pecado afasta o homem de Deus, o pecado leva à morte. Mas Deus tomou o controle da situação. Quem somos nós para salvar-nos a nós mesmos? Com os nossos méritos, com aquilo que podemos fazer, com as boas obras, jamais conseguiríamos. E jamais conseguiríamos fazer boas obras sem a ação de Deus na nossa vida. Mas Deus providenciou a solução para o pecado. E a solução para o pecado foi enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar, para dar a sua vida, para nos redimir, para nos restaurar, para transformar a nossa situação, para nos tirar do império das trevas e nos conduzir para o império do Filho de Deus, para o seu império, para o seu reino. Deus nos tirou do império das trevas, do domínio do pecado, do domínio de Satanás, e nos deu uma nova vida em Cristo. Ele providencia isso. Ele assume o controle da nossa vida. Quando nós nos deixamos orientar pela sua palavra, quando nós confiamos nele, quando nós descansamos nele, quando nós temos um relacionamento com ele, ele vai dirigir tudo e vai nos orientar. Então, soluções divinas para situações extremas. A primeira solução é que ele toma o controle da nossa vida. Deixa Deus tomar o controle da sua vida, deixa Deus tomar o controle da sua casa,
Deixa Deus tomar o controle da sua família. Deixa Deus tomar o controle dos seus filhos. Às vezes a gente gostaria de ter uma família de uma forma. E a gente tem, nem sempre. É ideal aquilo. Mas deixa Deus trabalhar na sua casa. Amém. Deixa Deus trabalhar no seu trabalho. Deixa Deus trabalhar na sua escola, onde você está estudando. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus tomar o controle e orientar a sua vida. A segunda coisa que Deus faz nos momentos difíceis, nas situações extremas, além de tomar o controle, é ouvir o clamor do necessitado. Glória a Deus. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa oração. Os ouvidos do Senhor não vão deixar de ouvir ao clamor do necessitado. No verso 17 nós vemos uma coisa assim muito difícil, sobretudo para uma mãe. Uma mãe faz tudo pelo seu filho. Uma mãe deixa de se alimentar para alimentar o seu filho. Uma mãe deixa de beber água para dar água ao seu filho. E aquela mulher, depois de vagar pelo deserto, viu que a sua água, a água que ela levava, acabou. Viu que o alimento que ela levava acabou também. E o seu filho chorava. É muito triste ver um filho que chora com fome, com sede. E aquela mãe então se afastou daquele jovem, daquele adolescente, daquela criança, se distanciou porque ela pensou que seu filho iria morrer. Ela pensou que não havia mais solução para ela. Era uma situação extrema. Imaginem estar no deserto, um sol causticante, um sol forte, com a temperatura de muito mais de 40 graus, um clima seco, areia quente, sem água, sem alimento. É uma situação desesperadora. Mas no verso 17, a palavra de Deus diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino. O menino chorava. E Deus enviou o anjo do céu a Agar. Ele disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Deus ouviu a voz do menino. Não importa onde a gente estiver, Deus sempre vai ouvir o nosso clamor. Deus sempre vai atender ao necessitado. Amém. Deus vai ouvir o nosso choro. Deus vai ver as nossas lágrimas. E Ele vai atender a nossa necessidade. Deus sabia o que ia afligir Agar, mas Deus queria mostrar para ela que estava dando atenção a ela naquele momento. Deus queria mostrar para ela que Ele não havia se esquecido dela, nem do filho dela, e era também filho de Abraão. Que fez, Glória a Deus. É porque chora. E aquela mulher então abriu o seu coração. Aquela mulher andou, fez de acordo com aquilo que Deus falou. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Aleluia. Aquele menino que estava prestes a morrer, Deus o levantou para fazer dele um grande povo. É certo que fez um povo que briga com Israel até hoje, que são os israelitas, que são aquele povo os árabes, que são os maometanos, que são aqueles que se levantam contra Israel, são filhos de
Ismael. São filhos de Ismael. Então Deus cumpriu a sua promessa, ainda que isso fosse aí um calcanhar, uma dificuldade eterna para o povo dele, para o povo que ele levantou através do filho da promessa que era Isaac. Então, o que te aflige? Deus está atento à nossa oração. E ele pergunta o que te aflige. Nós temos que ser objetivos. O que é que nos aflige? Estamos enfermos, estamos passando por lutas, estamos sendo perseguidos, estamos passando por dificuldades. O que é que nos falta? O que é que falta? Coloque diante de Deus as necessidades. Coloque diante de Deus, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. Seja objetivo. Eu me lembro do cego de Jericó, ele clamava após Jesus, e Jesus disse: o que queres? Ele não sabia que ele era cego, ele não sabia que ele precisava ver, mas Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele respondeu objetivamente: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. Responda para Deus objetivamente. Responda para Deus aquilo que você quer. Eu me lembro de uma experiência do pastor Paul Yong-Chu, narrada no seu livro A Quarta Dimensão. Ele disse que estava pedindo a Deus uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira. Ele pedia a Deus e Deus não lhe respondia. Deus não atendia para ele. Então Deus falou, então ele reclamou: Deus, eu estou pedindo, o Senhor não me responde. E Deus disse para mim: você não está pedindo com objetividade. Que tipo de bicicleta que você quer? Que cor que você quer? Que tipo de cadeira que você quer? Que tipo de escrivaninha que você quer? Que tipo de mesa que você quer? E aquele homem então disse para Deus: ó Senhor, eu quero uma bicicleta desse jeito. Eu quero uma cadeira desse jeito. Eu quero uma mesa dessa forma, que tenha gavetas, que seja grande para que eu possa ter espaço para colocar meus livros, para estudar. Então, Deus o respondeu, ele internalizou aquilo, ele colocou no seu coração aquele pedido e colocou a sua fé em Deus. Deus então lhe deu uma bicicleta, do jeito que ele queria. Deus lhe deu uma mesa do jeito que ele queria, que ele pediu. E Deus lhe deu uma cadeira de rodinhas do jeito que ele queria. Então, nós temos que ser objetivos. Nós temos que colocar diante de Deus a nossa necessidade. E Ele vai atender o clamor do necessitado. Em situações extremas, Deus sempre vai estender as suas mãos para nós, para nos levantar. É como ele levantou aquele rapaz lá no deserto. É como ele tem levantado muitas vidas que têm vivido no pecado. Deus sempre vai estender as suas mãos. E nós temos que segurar as mãos dele. Temos que receber aquilo que ele tem reservado para nós. Então, ações de Deus nos momentos extremos, nos momentos de dificuldade. Já falamos aqui que a primeira ação dele é tomar o controle das coisas, é nos orientar. A segunda ação é ouvir. Deus é o Deus cujos ouvidos não estão fechados para ouvir a nossa oração. Deus ouve a oração do necessitado. E a terceira ação de Deus é abrir os olhos do homem para uma nova realidade. Aquela mulher só via o deserto. Aquela mulher só conseguia ver o sol causticante. Aquela mulher só conseguia ver a temperatura altíssima que fazia com que o corpo humano se desidratasse muito rapidamente. Aquela mulher só conseguia ver areia. Mas a Bíblia diz, no verso 19,
No verso 19, a palavra de Deus diz: abrindo-lhe Deus os olhos. Deus abriu os olhos daquela mulher para uma nova realidade. Abrindo-lhe os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Nós, às vezes, nós só vemos o deserto, mas Deus nos mostra que tem um poço no deserto. Deus nos mostra que tem um alento para a nossa luta, para a nossa dificuldade. Deus nos mostra uma solução. Deus abre os nossos olhos para uma nova realidade. Deus abre os nossos olhos para uma nova vida. Há uma fonte no deserto. Quando nós buscamos a presença de Deus, Ele providencia uma fonte para que nós possamos saciar a nossa sede, para que nós possamos ter os nossos problemas, as nossas dificuldades solucionadas. Há uma fonte no deserto. Aleluia. Deus abre os olhos dos homens para uma nova realidade em Cristo. Em Cristo nós podemos viver uma nova vida. Em Cristo nós nascemos de novo. Em Cristo nós nos tornamos novas criaturas. Em Cristo nós bebemos de uma fonte, não uma fonte de água comum, não uma fonte de água como aquela mulher samaritana disse: Senhor, o poço é fundo, como que o Senhor vai tirar a água desse poço? E Jesus disse: eu não estou falando dessa água, eu não estou falando desse poço, mas aquele que crê em mim, ele vai beber de uma água, de um poço, que vai transformar a sua vida, poço de águas vivas. Vai transformar a sua vida. Então Jesus é a fonte de água viva no deserto. A vida no deserto, quando nós confiamos em Deus. A vida no deserto, quando nós colocamos as nossas lutas, as nossas dificuldades.